Agora, então, eu passo a palavra à doutora Elizabeth Kipman, que é médica ginecologista e uma grande defensora da vida e uma das grandes sábias no Brasil no que se diz respeito à relação entre os afetos, o erotismo e a sabedoria cristã. Beth, agora é com você. Gente, como é que eu começo depois dessa apresentação, a não ser dizendo assim, é muito longa por causa da idade, só por isso. Gente, é um tema muito amplo e muito importante, principalmente nesse aspecto de ser colocado como expressão de um anseio que tem sido colocado por filósofos ao longo da história como sendo anulado pela Igreja, né? Então, será que dentro da sabedoria cristã, e a palavra eros aparece no Antigo Testamento só 2 vezes, e quando se refere ao amor, e no Novo Testamento não aparece, foi substituída por ágape, ou, enfim, que foi que o cristianismo fez com eros? E será que eros é apenas o resultado do pecado, ou ele faz parte da natureza humana? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Apenas apresentando uma provocação nesse tema da erotização da sociedade. Quando se fala de erotização da sociedade, nós estamos falando de uma forma de relacionamento humano. Portanto, falar de erotização é falar de relacionamento humano. Então, se é relacionamento humano, se antes ou depois do pecado, faz parte do humano. E apenas para provocar, como eu disse, vamos ver uma coisa. O que nós temos ouvido há muito tempo, perto de 30 anos, mas mais intensivamente há 20 anos. Nós temos ouvido, principalmente através de ídolos da mídia, um incentivo ao impulso, aquilo que parece que não está subordinado nem à vontade, nem à razão, mas apenas uma obediência ao impulso, e que provoca uma atividade sexual, mas também uma atividade à busca do prazer cada vez mais cedo. Então, aqui nós vemos perguntado como foi, quando foi, e aos 15 anos. Essa aqui, aos 14 anos, para falar sobre a primeira vez. Então, o que significa a primeira vez? Seguir um impulso, seguir a afetividade diante daquilo que o Eliakim falou. O que significa? De toda forma, um incentivo a seguir o impulso. E isso vem junto com uma pergunta, cedo ou cedo demais, e vai aumentando. E houve um boom, uma explosão mesmo de gestações em adolescentes. E os modelos apresentados pela sociedade são cada vez mais superficiais. E vejam que isto não é apenas para uma influência midiática. Não, ela é apresentada até através de propostas oficiais. Esse livro da Marta Suplicy é de 88. E alguém daqui conhece esse livrinho? Foi usado nas escolas, né, da rede pública. Agora, talvez, mas eu acho que ainda são usados, porque eu vejo, às vezes, em biblioteca. Nesse livro, ela coloca como se houvesse perguntas fossem feitas para ela, e ela responde, uma delas é assim, quando que eu posso começar a ter relação? E ela diz, quando você se sentir preparada. E a pergunta de alguém de 13 anos, 14 anos, como é? Se sentir preparada, né? E, então, uma insistência, tanto neste dela, como neste, que é do Estado, de muitos anos atrás, uma insistência para se livrar da culpa, para se livrar das amarras. E sempre apresentando uma promoção das instabilidades relacionais. De repente, namorar, ficar, rolar, e
eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu. Veja, eu sou de ninguém, sou de todo mundo e todo mundo é meu. Aqui aparece já um impulso de abertura e de tomada, de abertura e de posse. E eu faço questão de mostrar isso para vocês. Esse daqui é de 94. Eu ia dar uma palestra para jovens de Crisma e eu passei na banca e perguntei assim, o que é que os jovens têm lido mais assim? Ah, esse aqui, é a Carícia. Gente, olha ali. Vejam o que está escrito. Vocês dois em casa, sofá da sala, cenário perfeito, pai, mãe e irmãos no aniversário da tia. Pinta um beijo mais demorado. E aí vai. E as fotinhos, os dois, o beijo e tal. Depois termina, vai pulando uma roupinha, outra roupinha, e termina o sofá aparecendo só com as roupinhas de penduradas e os dois sumiram embaixo do sofá. Mas veja, relaxe e aproveite. Dar um bom malho deveria ser uma coisa natural, simples. Assim, quando o amasso é vivido sem culpa, traz mais capacidade. É um conselho. Está estimulando para o exercício do sexo. Ou seja, você fica mais preparada para o que vem depois, que é perfeitamente natural. O que vem depois? Quis dizer o ato sexual completo, porque o malho, entendemos aí que excita, né? Bom, então, é uma liberação para a prática sexual, tendo o prazer como meta, né? E olhem essa frase. Lembre que na hora do amasso, o melhor é deixar rolar. Nem pense em ficar se criticando. Aquele momento é único, todinho seu. Aproveite para se sentir gostosa e desejada. Oposto do que acho que as feministas se reviram nas entranhas quando ouvem isso. Mas isto é usado para a liberação da prática sexual, que interessa a proposta feminista mais radical. Mais radical. Então, quem que apresentou isso? Quem apresenta isso como expressão sexual, a expressão sexual como uma realização autônoma, que para quê? Para onde? Não, se justifica por si mesmo. Quem apresenta isso é uma consultoria que foi fundada pela Marta Suplicy, com psicoterapeuta, inclusive que assessoravam na época o governo do Estado em orientação e educação sexual. Ou seja, a valorização das pulsões primárias. E aí, muito ligado com o misticismo, e acho que isso é muito importante, nós prestarmos atenção, porque ninguém vive sem uma crença, uma fé, e à medida que se superficializa e se tende a ver Deus em tudo, e nós vamos ver como é que Eros indica ou não, na valorização cristã, um caminho para Deus, né? E tem que tomar um cuidado para, de repente, não naturalizar muito Deus e virar um paganismo que vê tudo como uma manifestação divina, né? Inclusive a desorganização como manifestação divina, né? E como ninguém passa sem, é muito fácil, sem uma mística, é muito fácil daí se misturar com signos. Quando eu estava vindo aqui perto, tem bastante nos postes para procurar o seu parceiro que consegue vir, essas coisas aí, fazer os trabalhos. Então, eu até achei interessante. Bom, meu amor, mas o meu está seguro. Meu amor aqui, setembro de 2003. E olha, vai aparecendo a necessidade de apresentar técnicas. Tem uma outra capa, acho que da revista Cláudia, que dizia assim, eu já esqueci o número, mas era um número absurdo,
que eu não conheço nenhuma comprovação médica nem fisiológica, que dizia, acho que, sei lá, 43 maneiras, coisa assim, de obter o orgasmo. Né? 43 é uma coisa, é uma ginástica, né? Então, veja, 20 maneiras de conquistar seu gato. O que é importante saber que quem lê mais essas revistas são as crianças. São, sobretudo, meninas, né? E que ficam completamente atrapalhadas nessas propostas de técnicas e gestos e superficialização. Bom, então vamos lá. Que modelo de relacionamento a sociedade apresenta hoje? E dentro dessa erotização, queria só lembrar com vocês o seguinte. A palavra eros, né, vem do grego, e a lenda diz, eu achei tão interessante quando eu vi como é a lenda grega, Eros teria nascido de uma relação acontecida entre a pobreza e um deus. E às vezes esse deus também é chamado de caos. Tinha uma festa, mais ou menos assim, porque tem pequenas variações conforme o autor. Mas estava tendo uma festa, uma comemoração do primeiro ano de aniversário de Afrodite, a deusa da beleza e tal. E a pobreza chegou, que ela é sempre carente, sempre pede, e um dos deuses, que alguns dos autores chamam de caos, outros chamam de um dos outros deuses, a possuiu, e daí nasceu Eros. Eros, muito lindo, encantador, muitas vezes apresentado sempre como criança, e que Afrodite assumiu como mãe, um ano apenas mais velha. Porque ele teria sido fecundado, nascido dentro do ventre, a partir da festa de aniversário dela. E aí, Eros, a mãe teria se queixado um dia, que não era mãe de verdade, era Afrodite, que ele nunca crescia. E foi-lhe recomendado que tivesse um irmão. E esse irmão iria fazer com que ele crescesse. Ele cresceu, casou com Psique. Veja, Eros, Psique. E que filho que eles tiveram? Uma mulher chamada Edonê. Né? O prazer, é onde vem a expressão hedonista. Vejam que juntou a pobreza, a carência, o pedido, o desejo de tomar, de receber, nesse relacionamento, muito ligado ao inconsciente. E nascendo o prazer aí. Aí eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. E aí outra coisa. Ele é apresentado como alguém que estimula um relacionamento desordenado, desorganizado, mas ao mesmo tempo, como seria filho de caos. Mas ao mesmo tempo, o caos, através do Eros, pode servir para ordenar. Segundo alguns autores, pode servir para dar unidade ao mundo. Vejam os elementos que vão se juntando aí, né? Já na mitologia grega. Queria chamar a atenção para vocês do seguinte, segundo, se vocês conhecem a análise existencial e logoterapia de Viktor Frankl, ele coloca muito claramente que o prazer, quando perseguido como finalidade, quando buscado assim desesperadamente, ele foge, ele escapa, ele não é alcançado. Porque o prazer, a felicidade, são resultados de atitudes, de escolhas e de ações conscientes, sempre dirigidas para a realização de valores. Então, isso na prática da minha longa vida, realmente, quando alguém chegava no consultório dizendo, por exemplo, uma coisa que ainda não é raro quando alguém vai pedir conselho. Eu parei o consultório, mas recebo pessoas para conversar. Meu marido me mandou aqui, ou eu vim aqui, tanto faz, agora é mais comum eu vir, mas era mais comum meu marido. Porque eu sofria, eu não consigo ter entusiasmo para o relacionamento, para a relação sexual. E aí a gente conversava com um, conversava com o outro. Causas, por exemplo,
de ejaculação precoce, de impotência no homem ou de frigidez na mulher tem muito a ver com o foco da atenção apenas no resultado e se esquece do outro. Enquanto que o ato sexual humano se caracteriza justamente em ser totalmente pessoal. Pessoa que acolhe outra pessoa e se realiza como consequência no prazer e na felicidade. A erotização, sendo apresentada assim, ela destrói, ela subverte a ordem e o anúncio que Eros faz da realidade humana. E daí nós temos uma infantilização, por isso eu mostrei sobretudo esses primeiros slides da adolescência, porque esse entusiasmo que se concentra no impulso, na descoberta do outro como sexo diferente, na capacidade que eu posso ter de atrair, de ser amada ou de ser amado, enfim, ser possível de ser importante para alguém, de ser o centro do universo para alguém, dá um grande impulso na maturidade. É próprio do adolescente, as paixonites são próprias do adolescente. E nós conhecemos adolescentes de 60 anos, né? Que adoram paixonites, né? Porque a paixonite nesse nível superficial não dura. Não dura. Ela acaba. Porque a pessoa busca realizar-se em sonhos, em fantasias. Ali tudo é sonho e fantasia, nesses próprios slides apresentados. Então, a erotização, como vem sendo apresentada, insistido na sociedade, é uma infantilização descomprometida, como muitos autores e filósofos colocam, nessa sociedade líquida, sem compromissos, a superficialização dos relacionamentos, né? A moda, como Lipovetsky escreve, né? O relacionamento é a moda do momento pessoal. E tem logo que consumir outro. Então, a própria sexualidade e todas as outras formas de prazer levam ao consumo. O consumo do outro como objeto e ao próprio uso de si mesmo como objeto. E isso leva a um verdadeiro desgosto do próprio corpo. Eu termino contando um caso que eu recebi no consultório, para depois, se vocês quiserem, a gente discutir, mas vocês percebem direitinho nessa situação. Chegou uma moça no consultório que eu nunca tinha visto, bonita, todas as características femininas, cabelo muito arrumado, cheirosa, perfume arrumadinha. Sentou na minha frente e isso há como eu tenho uma longa vida, repetindo, profissional, há uns bons anos, que não era tão comum essa situação. Ela chegou na minha frente, oi, tal, pois não, eu vim saber se eu sou sapatão. Assim, né? Foi a primeira que eu recebi desta forma. Tá? Então, o que acontece? Não, porque eu não tenho vontade de ter relação. Bom, se ela foi e não se abriu, não falou mais nada. Se ela foi a um consultório de ginecologista, é porque ela achava que podia ter algo físico. Então, eu tirei a história física, parto, como foi o parto dela, a primeira menstruação, a história ginecológica, examinei, tinha nada. Ela já tinha uma prática sexual, não tinha filhos. Tá, acabou o exame, eu falei, olha, você veio saber se tem alguma coisa organicamente errada? Não, está tudo normal, não tem nada errado. E a sua história indica que hormônios seus são todos normais, femininos. O que acontece? Daí ela me contou que ela não tinha mais vontade de ter relação e que ela fazia tudo o que aconselhavam e nada dava mais resultado, dava no começo, depois não dava mais, e que a última coisa que ela foi a uma psicóloga, psicanalista, que disse para ela, você não é normal não sentir vontade. Se você não sente, o objeto
objeto, veja até a terminologia, objeto do seu impulso está errado. Você deve ser homossexual, você deve ser lésbica. Ela disse assim, mas eu não sinto atração por mulher, nem por homem. Vocês vejam a redução, né, ao físico, ao impulso, não é nem ao físico, porque se fosse o físico, dá certo o genital masculino com o feminino, quando, né, o outro não dá muito certo. Então, ela veio porque ela ficou em dúvida. Daí eu perguntei para ela, você nunca sentiu impulso? Senti sim, com meu primeiro e segundo namorado, principalmente o primeiro. Com o primeiro eu tinha tanta vontade de ter relação e nós tivemos. Depois acabou, segundo ainda tinha, e daí foi contando a história dela, e na história dela era terrível, ela tentou tudo o que falaram. Teve alguém, um conselheiro muito sábio, que disse, acho que pelo seu temperamento você precisa do perigo. Então, tenha relação numa situação de perigo. Acredita? E era uma moça que tinha até uma certa situação social. Ela teve relação na praça pública à noite, para ter o perigo de ser descoberta. Então, quer dizer, tinha ali um desequilíbrio outro de personalidade, certo? E ela dizendo que tentou os filmes eróticos, aquele sempre funcionava no primeiro momento e depois não funcionava mais. Depois que ela foi contando, eu acho que eu estava assim, parecido com você, olhando para ela, assim, né? Aí, ouvindo tal, aí eu disse, você ama essas pessoas, ele está lá dizendo a última coisa, você amou essas últimas pessoas, esses últimos casos que tinham ficado agudo nos últimos 3 anos, você tinha um relacionamento afetivo, amoroso com eles? Ela parou, daí ela que parou e olhou assim para mim. Olhou e falou, como assim? Falei, você sentia amor? E deixei. Ficou aquele silêncio, ela olhando para mim, eu olhando para ela. Daí ela disse, eu entendi tudo. Entendi tudo. Nós ficamos assim um bom tempo, olhando uma para a outra e tal, e eu esperando, né, o que ia acontecer ali, que a Glória, como é, entrasse e saísse, enfim. Aí ela disse, eu entendi tudo. Eu não tinha pensado nisso, muito obrigada. Eu falei pouquinho para ela sobre isso, muito pouco. Era um momento que eu senti até muito respeito, porque ela teve esse o verdadeiro insight, né, de descobrir a verdade. E eu queria tanto ter contato mais com ela, mas nunca mais eu encontrei. Hoje, se eu encontrar, não vou reconhecer. Mas ela disse, eu encontrei meu rumo, e saiu, né? Então, vejam que a erotização é um sinal e um anúncio de busca de unidade, que faz parte da pessoa humana. Sim, Eros faz parte da pessoa antes do pecado. Faz parte da constituição humana. Anuncia uma verdadeira vocação a sair de si ao encontro do outro e de receber o outro em si, né? E de unidade, uma vocação de unidade, que quando sobrevalorizado ou reduzida esta capacidade de transcendência da pessoa apenas ao físico e psíquico, leva realmente a uma destruição da própria dimensão erótica. Vocês veem nesse exemplo dessa moça, ela não sentia mais vontade nem de ter relação. E, ao mesmo tempo, ela tinha crescido com a ideia de que a vida se resume a ter relação e sentir prazer, né? Então, ficamos aí para o nosso debate, para a nossa conversa e vamos daí para frente, tá bom?